Atos, capítulo 17. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos da inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram-no ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade.
E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem-no achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso ouvir-te-emos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Atos, capítulo 17. Em tudo o que sucedeu em Filipos, vemos o poder que o inimigo exercia sobre as paixões dos gentios, indo ao ponto de suscitar uma perseguição contra os apóstolos. E em Tessalônica encontramos a antiga e universal inimizade dos judeus contra o testemunho e a obra de Deus. No entanto, muitos judeus e prosélitos recebem o Evangelho. Porém, em seguida a um tumulto, os apóstolos vão para Bereia, verso 10. Aqui os judeus são mais nobres. Examinam as Escrituras para verem se era mesmo assim o que se lhes anunciam. Foi por isso que ali um tão grande número creu na mensagem e em Jesus. Mas os judeus de Tessalônica, invejosos do progresso do Evangelho, dirigem-se a Bereia. E os irmãos apressam-se a fazer sair Paulo da cidade, onde, no entanto, Silas e Timóteo continuam, visto ser Paulo o principal objeto da perseguição dos judeus. O apóstolo dirige-se então a Atenas, e lá, dissertando na sinagoga, e muito impressionado à vista da idolatria geral dessa cidade indolente, disputa todos os dias na praça pública com os filósofos. Depois,
Em seguida a essas acaloradas conversas, Paulo anuncia o verdadeiro Deus perante os principais daquela capital intelectual do mundo de então, mandando, entretanto, dizer a Timóteo e a Silas que fossem ter com ele. Com um tal povo, tal é o efeito da cultura intelectual sem Deus, é necessário que o apóstolo desça ao mais baixo escalão da verdade. E é assim que ele demonstra a unidade de Deus, do Deus Criador, e a relação do homem com ele, declarando também que Jesus julgará este mundo, dando Deus de sua prova ao ressuscitá-lo de entre os mortos. Versos 22 a 31. Julgar-se-ia estarmos a ouvir Pedro dirigindo-se aos judeus, com a exceção apenas de que Pedro substitui o julgamento deste mundo pela promessa da volta de Jesus. Não é necessário supor que o historiador nos tenha relatado todo o discurso de Paulo. O Espírito Santo dá-nos somente o que caracteriza a sua maneira de aplicar a verdade às circunstâncias daqueles a quem se dirige. Aqui, o que impressionou o espírito dos auditores foi Paulo anunciar a Jesus e a ressurreição. Parece mesmo ter havido quem tomasse por deuses tanto Jesus como a ressurreição. Todavia, o apóstolo assenta bem a base do cristianismo, que é fundado sobre a pessoa de Jesus e sobre o fato da sua ressurreição, mas não vai além desse fundamento. Eu disse que o seu discurso recorda a pregação de Pedro. Com isto eu quis acentuar o elevado grau da sua doutrina a respeito de Cristo. Notar-se-á também, e ao mesmo tempo, o quanto a aplicação dos fatos às pessoas a quem Paulo se dirige é justa e a propósito. Pedro mostra o Cristo rejeitado, elevado ao céu e pronto a voltar, se os judeus se arrependessem. O Cristo que devia estabelecer à sua vinda tudo aquilo de que os profetas tinham falado. Aqui, em Atenas, o julgamento do mundo, sanção da verdade para a consciência natural, é apresentado aos sábios e ao povo curioso, mas nada poderia interessar o seu espírito filosófico. Tratava-se, porém, de um testemunho claro e convincente da loucura da idolatria deles, segundo o que a própria consciência natural dos seus poetas tinha reconhecido. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.